Continuando a falar então de histologia vegetal, agora a gente vai começar a falar especificamente sobre os tecidos que são permanentes, os tecidos adultos, ou seja, aqueles que são derivados dos tecidos embrionários ou meristemáticos e que agora vão ter que fazer algum tipo de papel para manter o vegetal na sua parte permanente, na fase de vida final. Então, os tecidos, não esqueçam, são subdivididos em embrionários e tecidos adultos ou permanentes. Esses tecidos adultos ou permanentes estão organizados ou divididos de acordo com os papéis ou funções que eles vão desempenhar. Assim, então a gente pode começar a falar dos tecidos permanentes subdividindo eles por papéis. O primeiro tipo de papel, o primeiro tipo de conjunto de tecidos são os tecidos permanentes que fazem o revestimento, também chamados de tecidos tegumentares. Tegumento é um nome genérico que se dá para qualquer tipo de revestimento. A nossa pele, por exemplo, também é um tipo de tegumento. Então, nesse caso, esse tecido dos vegetais, que é o tecido tegumentar ou de revestimento, na verdade é um conjunto de tecidos que é formado por células vivas ou mortas, depende do tipo específico de tecido. Aí, fazem proteção térmica e mecânica, então ajuda a isolar a planta da natureza um pouquinho, né? Forma um revestimento nela que isola o sol excessivo, que isola o frio excessivo, que isola, por exemplo, patógenos, que isola, por exemplo, da perda de água, que evita, em até alguns casos, no Brasil, por exemplo, no Cerrado, evita que a planta pegue fogo. Algumas árvores têm uma casca grossa que evitam que o fogo chegue pelo lado de dentro e queime toda a madeira. Então, tem um papel importante. Ainda evitam a perda de água em ambientes mais inóspitos e quentes, ambientes xerófitos, né? Como no Brasil, nas áreas muito quentes e secas da Caatinga, nas áreas muito secas e quentes do sertão, especificamente nordestino, em partes do cerrado, em zonas desérticas, áridas ou semiáridas, nesse caso, evitam a perda de água. Ainda evitam a presença de parasitas patogênicos. Por exemplo, aqueles bichinhos que tentam furar a casca e entrar para dentro da planta, ou então, às vezes, alguns tipos de fungos e bactérias que podem tentar atacar a planta, né? Então, nesse caso, o tecido de revestimento ele tem, entre as suas funções principais, proteger o vegetal de várias coisas, tá? Aí, esse conjunto de tecidos que fazem revestimento tem como primeiro tipo de tecido a epiderme. Epiderme, tá? Ele tem origem protodérmica, então vem lá do meristema primário e tem como característica células vivas com celulose nas suas paredes celulares. Isso deixa ela viva. Se substituir a celulose por outra substância, a parede celular fica impermeável e a célula começa a morrer porque ela não pode trocar substâncias com o meio externo. Então, a epiderme é um conjunto de células todas vivas. Só que é bem importante, é um tecido uniestratificado, que significa que tem uma única camada, tá? É bem fininho, portanto. E aclorofilado. Raras as vezes não vai ter clorofila, vai ser clorofilado, e raras as vezes vai ter mais do que uma camada. Por exemplo, só nas raízes das orquídeas e das bromélias que ficam em cima de árvores, por exemplo, que são plantas epífitas, pode ter uma raizinha branquinha assim, que ela tem um tecido para absorver a umidade do ar, é tipo uma esponjinha que puxa a água da atmosfera. Nesse caso, pode ter mais de uma camada, ser pluriestratificado. Tá? E às vezes tem algumas estruturas na própria epiderme que podem ter clorofila, mas são exceções. O normal é não ter clorofila, portanto ser como se fosse uma capa plástica, transparente, tá? E ainda uma única camadinha de células, essa é a característica principal da epiderme. O que fuge disso é exceção. Além disso, é encontrado em partes coloridas, pelo seguinte: como a camada é aclorofilada, ou seja, ela não tem aquela cor verde, o que vai acontecer é que tu vai olhar e vai ver através dela. É mais ou menos como se a gente tivesse, por exemplo, uma sala, uma casa, que tem uma parede toda de vidro. Esse vidro transparente ele protege, mas ele não impede que entre a luz do sol, não impede que a gente enxergue através dele, protege contra a entrada de vento, etc. Então, na verdade, é uma camada transparente de proteção. Então, quando a gente vê uma parte de uma planta que é colorida, por exemplo, as pétalas de uma flor, ou de repente as folhas de uma planta, que pode ser verde, que pode ser vermelha, que podem ser então amarelas no caso das flores, a gente está vendo através da epiderme e está vendo o que tem para o lado de dentro. Tá? Então, quando a gente enxerga algo colorido num vegetal, a gente sabe que ali tem epiderme, porque tu está vendo através dela a parte colorida que fica para o lado de dentro. Aí, nesse caso, a epiderme ainda é recoberta, ela é fechada por cima por uma camada de cera. Essa camada de cera, ela tem papel impermeabilizante e é formada por um tipo de gordura chamada cutina.
tá? Que é o nome que você dá para essa substância química que nós vamos ter na epiderme. Então, para ficar mais fácil de entender, se a gente pegasse numa planta, tá? Aqui na parte verde, na parte escura do caule, que é normalmente marrom, cinza, né, preto, que são partes escuras, já não tem mais epiderme, tá? Então, a epiderme vão ver partes coloridas, assim, vistosas, né? Verde, vermelho, azul e tal. Nesse caso, então, você pegar as folhagens de uma planta e tirar um cubinho, um cortezinho quadradinho daquele pedaço de folha, a gente ampliando no microscópio, a gente veria que existem todas essas camadas celulares. Então, essa parte de cima e de baixo são as duas epidermes. A epiderme que corre por cima e por baixo da folha. Então essas camadas que revestem por cima e por baixo são as epidermes superior e inferior. Então, nesse caso, entre as epidermes de cima e de baixo, a gente tem um grande pedaço. Todo pedaço que recheia e que preenche aquele espaço entre a camada de cima e de baixo é chamado de mesófilo foliar. Isso não é nome de tecido, isso é só para dizer o miolo da folha, tá? Então, nesse caso, no miolo da folha tu tem uma camada de células em cima, uma camada de células aqui no meio, uma camada de células aqui embaixo, que apresentam constituições físicas, ou seja, elas não se parecem muito umas com as outras. Elas têm constituição física diferente. Sendo assim, aqui em cima tem um grupo de células, esse vai formar um outro tipo de tecido. Aqui embaixo nós temos um outro grupo de célula, vai formar um outro tipo de tecido. E aqui no meio, isso aqui na verdade representa aquela nervura que passa por dentro da folhagem, que é por onde a água circula. Então, esse sistema aqui no meio, ele na verdade é uma nervura cortada do atravessado, assim, transversal. Nesse caso, essa nervura que passa ali no centro, ela é por onde circula a água do vegetal. Lembre que uma planta basicamente vive de sugar a água do chão, empurrar até as folhagens, as folhas fazem fotossíntese e devolvem a comida para todo o vegetal, né? Processo de fotossíntese. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a água, ela chega pelos vasinhos de cima e vai diretamente para as células verdinhas. Então, essa parte colorida que a gente vê verde na folha, porque a parte de cima e de baixo são transparentes, né? Vai até essas células verdes, as células verdes fazem fotossíntese, transformam aquela água mais o gás carbônico da atmosfera em glicose mais água, devolvem para aqueles tubinhos de baixo, e os tubinhos de baixo levam de volta a água agora descendo das folhagens até as raízes, abastecendo todas as células do vegetal. Então significa que a água vai, faz fotossíntese e a água desce. Então, nós vamos rever esse desenho aqui, essa figura do corte da folha, do corte histológico da folha, porque é muito importante saber reconhecer cada um desses pedaços, cada uma dessas partes e cada tecido que constitui aquilo ali. Então, nesse caso, a gente vai ter a epiderme de cima, superior, a epiderme de baixo, a inferior. Mas aparecem ainda substâncias, estruturas nas próprias epidermes de cima e de baixo que são anexos, que são estruturas a mais, que são um plus dentro daquela folha. Eu vou dar dois exemplos aqui que nós vamos falar um pouquinho melhor cada um deles, que são o estômato inferior e o estômato superior. Estômato é um conjunto de células que fazem esse movimento, abre e fecha, fazendo com que a gente possa passar substâncias de fora da folha para dentro e de dentro para fora, que é, por exemplo, os gases, o oxigênio e o gás carbônico, que a planta pega o gás carbônico e larga o oxigênio, aí fazendo fotossíntese. Quando ela faz a expiração, ela pega o oxigênio e devolve o gás carbônico. Isso acontece através desses buraquinhos dos estômatos. Em cima também tem estômato, tá? Só que como em cima pega a luz do sol direto, se abrir demais ou tiver muito estômato em cima, a planta tende a perder muito vapor de água. Então, em cima, normalmente o número de estômatos é menor. E aí, para garantir que a planta perca menos água para a natureza, para a atmosfera, por causa justamente da incidência solar e do calor, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma camada de cera, que é essa camadinha azul que fica por cima e que fica por baixo. Isso é um impermeabilizante, tá? É como se alguém estivesse passando cera em cima de alguma coisa, num sapato, num piso, fazendo com que criasse uma proteção. Só que é só uma camada de cera bem fininha. Em algumas plantas isso é visível. Tem plantas que tu pegar a folha e esfregar, tu vê que sai a cera. Tem plantas como a maçã, por exemplo, que se tu pegar uma maçã e esfregar assim na roupa, tu vê que ela fica lustrosa, brilhosa. Que significa lustrou a cera que tinha ali em cima, que é uma camadinha de gordura. Essa camada ali que fica para cima, camada de cera, é chamada de cutícula, tá? Essa cutícula de cera aí, de cutina, então, que é o nome da cera que nós vamos ter, é um impermeabilizante.
Aí nós entramos numa parte bem importante sobre a epiderme especial, que são todas as substâncias que a epiderme, essa camada de cima e de baixo, podem fabricar dela para fora. Essas substâncias, então, são chamadas de anexos da epiderme. Os anexos da epiderme são estruturas, ou então peças, ou então substâncias que a epiderme fabrica e lança para o meio externo. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter de anexos da epiderme, que são estruturas fabricadas da epiderme para fora, com funções auxiliares, é tudo função a mais, além das funções que a epiderme já tem, que é dar uma protegida. Então, quando acontece isso aqui, nós temos um primeiro tipo de anexo, que é esse, a camadinha de cera que a epiderme fabrica dele para fora. Então, se essa cutícula é uma camada de cera, todo mundo já deve ter visto que cera é uma gordura, e se tu pegar, por exemplo, cera ou gorduras e água e tentar misturar, elas não se misturam. Que nem tu pegar óleo de cozinha, por exemplo, e botar água junto com um copo, né, tudo misturado ali, tu vai ver que vai separar as fases, por causa de problemas de densidade, por problemas de polaridade, mas elas não se misturam. Isso que importa. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que essa cutícula, que é essa camada que fica por cima e por baixo da folha, ela na verdade é uma camada de cera impermeabilizante, tá? Que fica depositada sobre as epidermes, então pelo lado de cima e de baixo, por fora. E aí evita a perda excessiva de água, que significa que em plantas que vivem em ambientes mais secos, a tendência é ter uma camada bem espessa dessa gordura. Ainda evita a entrada de compostos solubilizados em água. Por exemplo, quando alguém pega um pulverizador e passa pulverizando a planta. Se é uma substância química que ela está diluída na água, ela vai ficar sobre as folhagens, sobre as flores, sobre os frutos e não entra. Por quê? Porque essa camada de cera protege. Então a ideia é justamente essa, evitar que entre qualquer coisa lá dentro e contamine a planta, envenene a planta. Por isso que aí nós temos uma coisa bem importante. Plantas que são consumidas em natura, que é tipo, vai comer uma couve-flor, vai comer um brócolis, vai comer uma maçã que tu come com casca e tudo do jeito que está, o ideal é que essas coisas sejam bem lavadas e esterilizadas. No caso da maçã, bem lavada por fora, porque se alguém pulverizou um veneno ali por cima, tu tem que lavar para tirar, porque a gordura segurou aquilo, evitando que passasse para dentro. O bom da história é que se tu tirar a casca desse negócio, pro lado de dentro, em tese, não deve estar contaminado. Mas a casca, aquela parte de fora, deve estar. Então a gente tem que lavar. O ideal sempre é lavar para evitar que a gente tire possíveis substâncias que estão depositadas por fora dessas camadas, evitando a contaminação. O segundo tipo de anexo da epiderme, então, chamado de pelo ou tricoma, são sinônimos, tá? Pelinhos ou tricomas são visíveis ao olho nu. Quando a gente olha para uma planta, ela parece toda cabeludinha, assim, pilosa, assim, por fora. Tem uma planta que o pessoal usa muito para chá, por exemplo, chamado chá de boldo, que ele tem a folha toda cabeludinha por fora. Um outro tipo de fruto que a gente tem, que também a gente pega na mão e percebe que ele é todo peludinho, que é o caso do pêssego, por exemplo. Todos esses tipos de situação são situações onde a gente tem pelos ou tricomas. Sendo assim, são expansões em forma de fio, em forma de filamento. Só que o teu dedo é muito grande, então quando tu toca em cima, parece todo cabeludinho mesmo. Então, nesse caso, auxiliam a transpiração quando se tratam de plantas que têm células vivas com esses pelinhos. Para algumas plantas é necessário perder água em alguns determinados lugares, até para liberar algumas substâncias químicas para o meio. Ainda, evitam a transpiração quando forem células mortas que estão com aquilo ali. Aí o que acontece? O pelinho vai funcionar como um quebra-vento, mais ou menos da seguinte forma. O vento passa, bate e desvia e vai por cima, evitando que a água que fica por cima dessas folhas seja perdida. Então, nesse caso, né, essa expansão em forma de fiozinho de filamento é que é o pelo ou tricoma. Ainda, ajuda no processo de disseminação de sementes. Por exemplo, quando a planta vai voando o seu pólen, a sua semente, ela pode ter pelinhos que ajudam a transportar. Então, eles funcionam como uma forma de barreira que o vento vai empurrando, ajuda no transporte e ainda auxiliam na proteção. Por exemplo, tem plantas, como é o caso da urtiga, que ela tem embaixo, assim, ó, preso no pelo, uma bolha, tá? Que é uma vesícula cheia de veneno de substância urticante, por isso da urtiga, né? Então, é um chamado pelo urticante. A hora que tu bate, ele explode aquela bolha e sai pelo, pelinho mesmo, aquele líquido que queima. Então, nesse caso, os pelos ou tricomas são bastante comuns, bastante populares e têm esses papéis principais. Ainda, a gente pode encontrar um terceiro tipo de anexo, chamado de papila. Esse não é visível ao olho nu, a gente precisa de uma lupa, pelo menos para olhar, ou até mesmo um microscópio, mas a lupa é melhor. Nesse caso aqui,
as papilas, são saliências cônicas sobre a epiderme, então, de alguns determinados lugares da planta, que é o seguinte: quando a gente tem isso aqui, a celulinha da epiderme está ali, mas ela tem a saliência cônica. Então, quando tu bota a mão em cima, tu não consegue perceber a irregularidade. O teu dedo passa e sente uma coisa só. E aí, pra gente, isso vai dar um aspecto para a nossa mão, assim, uma sensação táctil, sensação de aveludado. Tu toca assim, parece aveludado, que é o que a gente encontra nas pétalas das flores, por exemplo. Se pegar uma roseira, por exemplo, passar a mão na flor da rosa, na pétala, tu vai sentir esse aspecto aveludado. Isso são as papilas. Qual é o intuito disso? Primeiro intuito, e mais importante, atrair polinizadores. Os polinizadores tipo abelha, ou por exemplo insetos, veem aquilo ali e ficam atraídos por aquele negócio, vão lá, pousam sobre a flor, se sujam de pólen e vão migrando de flor em flor, levando o pólen de uma para outra. Aí vem a segunda parte, que é quando a gente tem isso em cima das flores vizinhas. O pólen sai de uma e pum, para em cima da outra, e em cima dessa outra flor também tem, numa parte feminina de reprodução chamada de carpelo, tem uma parte toda com essa estrutura aqui que gruda o grão de pólen, fazendo com que ele fique preso ali. Graças a isso, se processa um mecanismo todo de fecundação ou de polinização. Então, as papilas têm um papel bem importante, em especial na parte toda de reprodução. Tá? Então, cuidado. Esses pelos e papilas não são tão comuns de se ouvir falar, mas são bem importantes porque interferem diretamente em funções vitais do vegetal. Agora, uma estrutura que está sempre em tudo que é prova e que se comenta muito é a estrutura de número 4, que são os estômatos. Então, o estômato, tá, faz parte da continuidade de células da epiderme. Se a gente cortar ele transversalmente, tu vê isso aqui, mas tu olhar de frente, é isso aqui que tu enxerga. Os estômatos são um par de células em forma de feijão, assim, ou em forma de rim, tá? Por isso chamadas de células reniformes. São as únicas células da epiderme que podem apresentar clorofila, então que são as únicas que são verdes de verdade. Tá? E aí, todas as outras, que são aquelas células que estão na borda, não apresentam clorofila. Então, essas duas verdinhas aqui, ó, são as células guarda do estômago, que são as células que compõem o estômago. Essas em duas formas de feijão. Quando elas enchem de água, ela estufa, é como se a gente bebesse muita água e ficasse inchado. Aí elas ficam inchadas e abrem um buraquinho no meio, que é esse buraco aqui, ó. Esse buraquinho aqui, que é por onde vai entrar e sair os gases. Então, esse buraco do meio é chamado de ósteo ou ostíolo. É por aí que a gente vai ter a principal função dos estômagos, que é auxiliar na troca de gases CO2 e O2. Tanto para entrar CO2 quanto para sair, como para entrar e sair o oxigênio também. Então, atua na fotossíntese e na respiração celular. Significa que esse estômago, ele pode ficar aberto, tá? Assim, ou ele pode perder água dessas células e ficar fechado. Significa que se ele fica fechado, não entra gás carbônico, não entra oxigênio. Não sai gás carbônico, nem sai oxigênio. Então ele pode interferir nas atividades da vida do vegetal. Só que para ele poder abrir e fechar, obrigatoriamente vai variar a quantidade de luz, porque ele faz fotossíntese, quantidade de luminosidade, de sol, de calor, de umidade. Então tem vários tipos de fatores físico-químico-ambientais que podem fazer isso aqui abrir ou fechar. Tá? Ainda atuam na transpiração. Aí tem um detalhe bem importante. Se essa planta ficar com esse estômago aberto, ela está criando uma porta de saída para a água. Então, uma planta que fica com essa folhagem aberta o tempo inteiro exposta ao sol, vaza muita água. Então, se a gente fosse pensar que uma planta perde 100 litros de água por dia para a atmosfera, lógico que eu estou exagerando no volume, 90 litros vazam pelos estômagos e apenas 10 litros vazam pela cutícula. Então a transpiração cuticular é menor do que a transpiração estomática. Por isso que em lugares onde a temperatura em geral é maior e a taxa de iluminação solar também é mais alta, é normal que a gente tenha plantas que têm muito mais estômatos para o lado de baixo do que para o lado de cima da folha, para não pegar tanto sol, e ainda que os estômatos passem boa parte do dia fechados para evitar a perda excessiva de água. Então, não adianta a planta fazer horrores de fotossíntese e morrer por perda de água, porque desidratou e murchou. Então, os estômatos eles têm um mecanismo complexo de controle de entrada de água neles para ele estufar, abertura e depois fechamento dele. Tá? Então, essa abertura e fechamento de estômatos tem a ver diretamente com o mecanismo todo da fotossíntese.
Então, os estômatos são as únicas células, o único parzinho de células que a gente vai ter, cada vez que aparecer, né, pode ser vários, dentro do epiderme que tem cor, né, que são clorofilados. As outras células, que são as células companheiras, são as que estão do lado. Essas duas são chamadas células guarda e são as que compõem a estrutura do estômago. Cuidado que essa estrutura é bem importante. Então, os dois papéis, troca de gases, que é para respiração e fotossíntese, e controle da transpiração. Por último, dos anexos da epiderme, nós temos então um último anexo, que é bem popularzão, também bem conhecido, porque normalmente alguém já deu uma rateada, pum, você machucou a mão, chamado de acúleo. O acúleo, na verdade, ele é um falso espinho, tá? Então, nesse caso, esse falso espinho ele é formado por uma substância química muito forte, muito dura, chamada lignina. Aonde essa substância entra depositada, se entrar na célula, a célula morre, mas fica mega dura. Então, endurece e mata, e normalmente substitui a celulose. Só que nesse caso, a lignificação, ela acontece da célula para fora. É como se a gente tivesse uma produção dessa substância daqui, ó, para fora. Então, não fica dentro das células da epiderme nem para dentro da planta, é só ali para cima. Isso vai acabar formando esse falso espinho, que é o que a gente encontra, por exemplo, em plantas como a paineira, que é uma árvore grandona que tem uma flor rosa e ela dá um fruto que larga tipo um algodão assim. E ainda a gente vai ter também a roseira. A roseira é o exemplo mais clássico, tá? Onde a gente vê aqueles espinhozinhos. Só que isso é um espinho falso. O espinho verdadeiro tu não destaca e arranca. Quando a gente vira um espinho desse tipo, que é o acúleo, ele lasca, cai inteiro fora e fica só aquela fenda ali, ó, no caulezinho e nada mais. Como fica só aquela fenda ali, então nesse caso a gente tem o desprendimento da estrutura, porque ela estava presa só na superfície. Isso é característico do acúleo, não ter, entre aspas, raízes para dentro do vegetal e ficar realmente só na camada superficial. Então ele é uma produção da epiderme para fora. Então nesse caso, auxilia na proteção do vegetal contra predadores que tentem comer a planta. Isso é válido para qualquer espinho, não interessa se é verdadeiro ou falso. A diferença é que os acúleos só ficam na epiderme para o lado de fora. Então, isso aqui finaliza o pedaço da epiderme com os seus respectivos anexos. Já o segundo tipo de tecido de revestimento, ou suber, na verdade, ele é entendido por muitos cientistas como a epiderme que morreu. Mais ou menos da seguinte forma: lembrem que as células epidérmicas são células, todas elas que têm paredes celulares feitas de celulose, que é um carboidrato. Só que à medida que a planta vai envelhecendo, a partir do momento que ela começa a ficar mais velha, algumas áreas vão envelhecendo antes, outras vão envelhecendo depois. Aquelas que vão envelhecendo antes, elas normalmente são camadas celulares que começam a precisar de um reforço maior, de uma proteção maior. Então, quando isso se trata do sistema ou tecido de revestimento, o que acaba acontecendo é que a planta começa a depositar em cima dessas camadas de celulose uma segunda substância chamada suberina. Essa suberina ela também é uma gordura, só que é uma gordura que vai começar então, essa suberina, a ser depositada sobre as camadas de celulose. E aí o que acaba acontecendo é que essa célula aqui para o lado de dentro, ela começa então a não ter mais a capacidade de trocar a água e as substâncias que estão dentro da célula com o lado de fora. Aí o que vai acabar acontecendo é que a célula do lado de dentro acaba ficando literalmente ilhada, separada, isolada das demais, porque ela não consegue ter contato com as outras. Isso vai levar essa célula aqui à morte. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as células que formam a casca da planta, na verdade são as células epidérmicas que morreram por conta dessa suberificação. Então, para o lado de dentro, o que vai restar no máximo é ar, fazendo com que aquela área fique rígida, leve e toda endurecida e morta. Então, o suber, por definição, é a camada da epiderme que morreu por causa da superificação, por depósito de suberina nas paredes celulares. Quando acontece esse tipo de coisa, então, o suber deixa de ser aquela camada transparente que tinha lá na epiderme e passa a ser uma camada que tem cores escuras, normalmente marrom, preto, acinzentado, cores mais escuras por causa da suberina. Quando acontece isso, ele vira um tecido morto, aclorofilado. Aí, dependendo da planta, ele pode ser pluristratificado, ter várias camadas e ficar uma camada mais grossa. Tipo, é o que acontece, por exemplo, no sobreiro, que é um tipo de árvore da qual se extrai a cortiça. A cortiça, na verdade, é um material que é usado para fazer rolha de vinho. Quem já viu isso sabe o que é levinho,
né, muito leve e tem várias camadas, assim, se tu apertar ela é fofa. É um número de camadas que é muito grande, tá tudo assim, tá? Então, no Brasil tem menos, mas Portugal tem horrores, as melhores rolhas do mundo são fabricadas na Europa, especialmente em Portugal, tá? Então, esse tecido, como ele é derivado da epiderme, ele também não tem clorofila, tá? É um tecido que fica rígido por causa dessa superificação. E ainda, como ele vai isolar e pode ter várias camadas, ele vai evitar a perda de água, vai ser um isolante térmico e mecânico, ou seja, tu pegar, por exemplo, um pedacinho de pau e bater contra a casca de árvore, a casca da árvore ajuda a proteger o lado de dentro. Então o papel da casca é esse, evitar lesões internas. Quem já viu cortarem uma árvore já viu a camada de casca que ela tem e aquilo ali é uma grande proteção que ela vai ter. Então, da mesma forma que a epiderme tinha os seus anexos, as suas estruturas derivadas, aqui no Suber também tem, só que são bem mais simples e são menos estruturas. Então, os anexos do Suber são dois apenas, que são as lenticelas, em primeiro lugar, que servem para fazer trocas gasosas entre a parte mais interna do tronco, tá, e o lado mais de fora. Sendo assim, ela é tipo um estômato, só que agora da casca e não da epiderme. Então, ele vai estar trocando os gases lá de dentro do tronco com a parte do lado de fora. Só que aí tem uma diferença. Como o Suber é morto, ele não tem aquela capacidade de abrir e fechar que tinha nos estômatos. É simplesmente aberto em tempo integral. Então, nesse caso, as lenticelas são rupturas, então ficam na estrutura do Suber, na casca, tá? Que servem para comunicar o lado de dentro do tronco, ou do galho grosso, com o lado de fora. Isso permite fazer essa troca de gases. Então, auxilia a troca gasosa para as partes mais internas. Essa parte aqui é visível ao olho nu. Essa dá para te ver. Se tu olhar o tronco da árvore, dá para ver que é todo cheio de falhas, como se fossem umas fendas ou umas fissuras assim. Algumas árvores têm isso bem evidente, outras não tanto. Uma que dá para ver mais ou menos é o cinamomo, por exemplo. É um tipo de planta que tem isso. Em frutos, às vezes dá para ver na casca. Dois frutos bem populares e que dá para enxergar bem são a pera e a maçã. Só que daí na pera e na maçã, em vez de formar riscos assim, né, filamentos alongados, que são essas falhas, vão formar pequenos pontinhos, pequenas pontuações. Essas pontuações também são lenticelas por causa do tipo da formação que a gente teve da maçã e da pera. Então é que a maçã e a pera, sem outras palavras, mas isso é uma coisa que vocês vão aprender em outra aula. Na verdade, a pera e a maçã elas eram um pedaço de galho que encheu de água. Então, como ela era um pedaço de galho, o revestimento já estava feito. A única coisa que aconteceu é que estufou e aí ficou aparecendo aquele monte de pontinhos, certo? No segundo caso, então, a gente vai ter o ritidoma, que é o segundo anexo do Suber. Esse ritidoma, na verdade, ele não tem um papel específico, ele é um fragmento formado em função de um processo. O que é o ritidoma? O ritidoma, então, são fragmentos da casca que se desprendem, que caem das árvores, que estão fazendo aquele crescimento do meristema secundário, que é quando ela engrossa. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: em plantas que estão em fase de crescimento secundário, significa, já passaram do primeiro para o segundo ano de vida, ela começa a ter esse alargamento. Começa a ter esse alargamento e em alguns lugares a casca estica tanto, por ser morta, que ela estoura e começa a cair os fragmentos. Cada fragmento de casca assim que vai se desprendendo, enquanto ainda está preso na árvore, ele ainda está fazendo papel de proteção. Proteção mecânica, térmica, todas as mesmas que tem no Suber. Mas, a partir do momento que ele caiu no chão, pronto, já era perder a sua atividade. Então, isso aqui é um exemplo de fragmento de casca que está se desprendendo, né? E que vai caindo. Cada fragmento desses aí que nós vamos ter é o ritidoma. Então, o conjunto de todas essas estruturas do Suber e todas as estruturas da epiderme constituem o primeiro dos tipos de tecidos permanentes, que é o tecido de revestimento.